Não precisa ser um negócio. Às vezes você vai almoçar com uma pessoa e vão surgir 2 ou 3 perguntas. Talvez a conversa não flui, mas a mensagem está clara. Eu me interesso por Uhum. você, eu me interesso pela pela sua vida. O fato de você fazer isso e simplesmente ter um momento junto com o teu liderado, já vai entregar essa mensagem. Olá, bem-vindos ao Na Trincheira, espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. Nós estamos numa série de bate-papos sobre grupos de cerimônias que todo líder deve fazer com os seus liderados. Nós já falamos sobre o grupo de cerimônias de trabalho, já falamos sobre o grupo de cerimônias de avaliação dos liderados e hoje nós vamos conversar sobre o grupo de cerimônias que permitem conexão do liderado do líder com os seus liderados. Wilson, como é que funciona esse grupo de cerimônias? Por que o líder precisa desse alvo de conexão com os seus liderados? Que diferença faz isso? E como que ele pode criar isso através das cerimônias? Legal, Rafa. Eu vou fazer aqui uma fala, né, de conhecimento geral, que é muito importante que haja confiança no ambiente de liderança, que haja confiança entre líder e liderado, que haja confiança entre as pessoas do time para que você tenha um time de alta performance. Até aí todos os livros trazem, né? Agora a pergunta é, beleza, mas como é que eu faço para gerar confiança? Tá Uhum. certo? E aí que eu estou trazendo essa palavra conexão. A gente gera confiança quando há conexão entre essas pessoas, porque desenvolver confiança parece um negócio muito intangível e desenvolver conexão entre as pessoas é algo mais factível. Então, por exemplo, eu posso fazer uma cerimônia de te encontrar no corredor e falar assim: hoje eu vou tomar um café com o Rafa para a gente conversar sobre uma questão da empresa ou uma questão pessoal, ou simplesmente jogar a conversa fora com o Rafa por algum motivo na cozinha. Te chamo para tomar um café de forma intencional para perguntar: tá tudo bem, Rafa? Né? Como é que foi tua semana? Né? Como é que tá a Fátima? Né? Tá tudo bem com a família, os filhos? Eu estou fazendo uma cerimônia do quê? De investigação e de conexão e de demonstração de interesse genuíno pelo Rafa. Eu tenho que fazer isso de forma verdadeira. Uhum. Na verdade, o que eu costumo brincar sempre é o seguinte: técnica é ferramenta, é ferramenta de liderança. Ela pode ser usada para influência e pode ser usada para manipulação, depende do coração de quem está usando a ferramenta, né? Então, a ferramenta ela pode ser útil para o bem e para o mal. Então, quando a gente faz esse movimento, com a nossa equipe, com pessoas que estão na nossa equipe, tem que haver um interesse genuíno do líder para com a outra pessoa. Mas o que eu vejo muitas vezes o líder, ele é procrastinando esses momentos, como se não fosse algo relevante. Ou mesmo um café da manhã com o time, né? Ou um happy hour para celebrar uma entrega importante que se teve num determinado ciclo que foi altamente desafiador. O momento para o time passar junto, celebrando uma entrega, celebrando uma conquista. Então, a celebração de alguma conquista, seja num happy hour, seja na empresa, um momento juntos, ou como eu já vi líderes aqui fazerem, né, de levar as pessoas para uma viagem, inclusive junto, depois de uma conquista, são cerimônias importantes que vão gerar conexão. Mas você pode fazer outras coisas no meio do caminho, né? Que, por exemplo, um almoço com o seu liderado. Quantas vezes você almoçou com um liderado teu? Teve um tempo genuíno de interesse para com o teu liderado, com a vida dele, você foi gerando relacionamento. Quantas vezes você saiu com o seu time e as pessoas do seu time estiveram juntas? Conversando sobre generalidades, se conhecendo, conhecendo mais a vida um do outro. E para você, por exemplo, que trabalha com times em home office, né, existem uma série de outras dinâmicas que você precisa adaptar. Você escolheu liderar times home office, então você precisa desenvolver técnicas e ter ritos e processos que desenvolvem conexão entre as pessoas, né? Eu conheço líderes, né, que já me trouxeram alguns exemplos aqui, por exemplo, de ter durante a semana 10 minutos onde cada um traz um filme que gosta e o porquê gosta desse filme, né?
O que que isso significa na vida dele? E aí você passa a conhecer mais sobre aquela pessoa através de uma pergunta muito simples, mas o líder coloca intencionalidade em conhecer mais uns aos outros e o compartilhar de informação mais um dos outros. Porque no final do dia o líder precisa conhecer mais do seu liderado. Por que que eu almoço com o liderado? Para saber dos seus sonhos, onde ele quer chegar na vida, quais são os seus problemas e dificuldades, se ele está tendo um problema com familiar, com filho, se tem um filho com alguma questão ou não, né? Se ele tem cachorro, se gosta de cachorro, se não gosta de cachorro, né? Tudo isso é informação. O que que ele pensa em termos de sonho para a família, para ele e em termos de carreira, são momentos de interesse genuíno por aquela pessoa. Nesse momento eu vou criando conexões de confiança com essa pessoa e eu passo a me interessar por ela e querer contribuir na vida dessa outra pessoa verdadeiramente. Inclusive, quando eu tenho um objetivo depois para ser atingido, eu consigo fazer conexões de motivação intrínseca. Olha, se a gente fizer essa entrega, vai acontecer isso, nós vamos conseguir fazer aquilo e para você vai ser bom também, porque você hoje está nessa função e você quer ser gerente. Então, você coordenar essa entrega e você me ajudar com isso aqui vai contribuir para a tua carreira de gerente. Uhum. Que eu descobri que ele queria ser gerente no almoço. Uhum. Efetivamente, onde eu fui entender do porquê que ele queria ser gerente e o que que isso significava efetivamente na vida dele. Eu consigo conectar essas coisas mais facilmente. Eu consigo ter créditos relacionais com essa pessoa para no momento de um feedback um pouco mais firme e mais enérgico, ele ter a segurança de que eu estou fazendo isso para o bem dele, porque eu me interesso verdadeiramente por ele, que eu estou fazendo isso, obviamente, pelo projeto, pela entrega, pela empresa, mas muito mais ainda por ele, para que ele se desenvolva enquanto profissional, seja nessa empresa ao qual eu estou liderando esse profissional ou em outro local. Uhum. E inclusive para ser mais firme, que ele vai ficar chateado, ele pode até ficar chateado comigo em algum momento, em função de um feedback que eu dei de uma forma um pouco mais enérgica, mas ele vai ressignificar isso porque eu tenho créditos relacionais. Na hora que ele pensar na nossa jornada junto e todos os momentos que nós tivemos juntos, eu não tive só momentos negativos e de ser chamado a atenção, mas teve momentos de contribuição. Mais ou menos como um pai com um filho que tem momentos positivos e momentos de ser chamado a atenção, e existe uma relação ali de amor profissional, eu vou colocar nesse contexto, mas no sentido de amar a outra pessoa, querer o bem da outra pessoa, querer o melhor para a outra pessoa. Então você consegue construir esse tipo de ambiente e criar essas conexões que vai desenvolver essa intimidade maior entre as pessoas que vai gerar efetivamente confiança. Uhum. E aí a criatividade do líder é o limite, né? Então a gente já teve situações, como eu mencionei, de times aqui que numa determinada conquista fizeram uma viagem juntos, foram acampar, né, com barracas, por exemplo. É uma ideia, isso fez sentido para o time, tá tudo certo. Pode ser um happy hour, pode ser um café, pode ser um almoço junto. Tem que ter um porquê, né? O importante é que o líder coloque intencionalidade nisso, nem que seja num almoço individual com o seu liderado, mas são encontros para se estabelecer conexões, ou um churrasco mesmo na quinta-feira à noite, chamar todo mundo, chamar as famílias juntas, né, para se reunir, se conversar e se conhecer, também está valendo, desde que haja intencionalidade do líder de desenvolver esses processos de conexão, né? Então, também são ambientes que precisam ser administrados, precisam ser gerenciados, então, não é porque você está chamando as pessoas para um happy hour, cada um pode fazer e falar o que quiser, não é porque você está chamando as pessoas para um churrasco, que ainda não continua sendo, sob a perspectiva do líder, trabalho. Então, o líder deve cuidar do seu comportamento desse ambiente e deve sim fazer a gestão desse ambiente, porque também esse tipo de movimento pode representar um risco, né? Então, se alguma pessoa for desrespeitada, alguma coisa acontecer, as pessoas beberem demais, isso também vale muito como mensagem, e principalmente você, líder, né? Tem que definir o seu comportamento nesse ambiente, porque você não vai ser visto nesse ambiente como igual, você continua sendo um exemplo nesses ambientes. Legal isso. Estou pensando aqui, um time, né, onde tem um líder que é mais conectado a tarefas, ele tem dificuldade com pessoas, e um outro time em que a pessoa tem mais facilidade com pessoas, né? Uhum. Me parece que um fator determinante para o sucesso profissional de carreira de um líder
Sem dúvida. é ele conseguir saber lidar com as pessoas, gostar de gente, não só de resultado, entrega, tarefa, mas de pessoas, né? Sem dúvida alguma. E isso não é uma característica daquelas pessoas que são altamente relacionais, legais e brincalhonas, né? Eu tenho um sócio aqui que é o Donar, é um cara sério, centrado, firme, mas que tem interesse genuíno pelas outras pessoas. É uma questão de fidelidade e de propósito em realmente querer o bem das outras pessoas e se esforçar para ter momentos com essas pessoas. Uhum. A intencionalidade é que conta. Não precisa ser um negócio. Às vezes você vai almoçar com uma pessoa e vão surgir 2 ou 3 perguntas. Talvez a conversa não flui, mas a mensagem está clara. Eu me interesso por Uhum. você, eu me interesso pela, pela sua vida. O fato de você fazer isso e simplesmente ter um momento junto com o teu liderado já vai entregar essa mensagem. Uhum. Se você tem muita dificuldade de relacionamento e quer criar entre as pessoas do time, o mínimo que você tem que ter é alguém que é muito bom, né, de comunicação e de organizar essas coisas, e você incentiva essa pessoa que faça esses movimentos de conexão e integração intencional com a equipe. Aqui na DB1, inclusive, a gente, em vários momentos, incentiva. Existem verbas específicas para o líder, para ele fazer esse tipo de atitude, fazer esse tipo de movimento, né? Mas desde que seja com todas as pessoas presentes. Wilson, eu acho que você deixou bem claro os benefícios, né, os propósitos, os benefícios, quando o líder consegue criar conexão com os liderados, né? Mas será que a gente pode pensar em conexão, ou essas cerimônias de conexão, somente na direção líder para o liderado? Porque você falou, ok, sobre almoçar, é o liderado com o líder, mas você também falou sobre happy hour, por exemplo, você falou sobre churrasco, né? Você falou sobre a responsabilidade do líder, saber que ele continua sendo líder, mesmo ali com o grupo, fora do ambiente de empresa, né? Então a minha pergunta para você é, como é, né? Como que essas cerimônias promovem também conexão, favorecem conexão entre os liderados, fortalecendo o espírito de time? Ó, Rafa, elas favorecem porque nesse ambiente, tipo happy hour, churrasco, nesses momentos que você também cria de forma intencional para que essas pessoas se conheçam cada vez mais e desenvolvam também intimidade entre elas. Aí que está a intencionalidade. Isso tem que acontecer em em todas as direções, não só entre líder e liderado, mas entre todos os liderados. É um movimento multidirecional. Porque, vamos pensar comigo, eu tenho uma dificuldade para solucionar um determinado problema. Eu posso ficar tentando resolver, com medo de que as pessoas percebam que eu não sei aquilo Uhum. e seja julgado porque eu deveria saber. Eu posso ter tomado cerveja com um colega meu no dia anterior e falar, cara, não sei isso aqui, você consegue me ajudar? Uhum. E ele não vai me julgar Uhum. por eu não saber isso. Uhum. Né? E depois eu ficar ainda com crédito, e quando ele tiver dificuldade, ele vai pedir ajuda, eu vou ajudar ele. Legal. Então, as trocas ocorrem de forma muito mais fácil, muito mais rápida com esse time, porque também se cria confiança entre as pessoas. Então, com essas cerimônias de conexão, não se cria confiança somente entre líder e liderado, mas se cria confiança de times. E confiança é elemento essencial para times de alta performance. Legal. Obrigado aí por compartilhar a experiência sua nesse grupo de cerimônias. E aí, você que está me ouvindo aí, você que está nos assistindo nesse momento, e você é líder, como está o seu nível de conexão com as pessoas que você lidera? Está fazendo diferença? Está gerando conexão? Está gerando confiança no ambiente? Você está adquirindo créditos para poder fazer monitoramento do trabalho, feedbacks mais difíceis? Como tem sido? Aqui a gente tem um mapa da mina, quem sabe, para alguns de vocês virarem o jogo. Esse é o podcast Na Trincheira. Fique conosco. Nós vamos atender a mais um grupo de cerimônias que falam sobre estratégias, cerimônias de reconhecimento das pessoas, dos liderados. Compartilha, comenta aí, conta a sua história pra gente e fica conosco para o próximo episódio.